Olá, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado para a gente agora falar do mercado do feijão. O mercado vem se sustentando, vem tentando trabalhar aí de uma forma sustentada nos níveis de 280, R$ 300, isso para o feijão carioca. A expectativa é de um incremento ou uma valorização dessas cotações. Nada que mude muito o patamar de preços, mas pelo menos dando um novo fôlego para o produtor. A gente vai conversar sobre isso com Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Está aqui já o Marcelo com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Feijão foi valente aí, digamos, esse último mês, essas últimas semanas aí, Marcelo. Veio conseguindo manter uma estabilidade nos preços, mesmo diante de uma oferta aparecendo, né? Bom dia, é verdade, Alexander, isso realmente aconteceu, né? A gente tinha já previsto de que haveria um volume maior, houve esse volume maior, mas é uma característica da terceira safra, cada vez mais, e isso eu acredito que nos próximos anos vai ser cada vez mais verdadeiro, de que cresce o volume de produção do irrigado, mas é uma produção que os produtores administram bem e dosam a venda, né? Não é difícil nós encontrarmos produtores vendendo feijão colhido em outubro, lá em fevereiro, março. Né? Isso não é mais raro, isso acontece. Os produtores colocam na ponta do lápis e existem bons indicativos de que o preço pode ser interessante. Então, por vários motivos, acabam carregando estoque e isso acaba representando uma menor pressão no mercado. Daí o fato de que os preços se mantiveram relativamente estáveis, né? Hoje, por exemplo, dependendo da cor do feijão, 275, 280, até R$ 300, Minas, Goiás, 320, 325, interior do estado de São Paulo. Então, é um patamar de preço interessante quando a gente leva em consideração o tamanho da oferta que houve. Mas a tendência agora é de diminuição dessa oferta, certo? Sim, tradicionalmente o mês de novembro e o mês de dezembro nós temos um cenário de um menor volume disponível, falando principalmente do feijão carioca, mas também do feijão preto. E o mês de dezembro tem normalmente um volume menor de venda. É um mês que tem uma oferta muito menor, porque entra o feijão do Paraná, né, entra alguma coisa de Minas Gerais, já vai estar acabando a safra, a colheita, o pico da safra do estado de São Paulo já vai ter passado, mas é um mês com uma característica de metade do mês praticamente acaba sendo tomada aí por férias, enfim, por uma movimentação diferente na economia e na população, o que diminui o consumo. Aí lá para janeiro, dia 5, 10 de janeiro em diante, você começa a ter uma retomada no consumo também. Bom, diante dessa possibilidade, o que a gente pode esperar em termos de preços, Marcelo? Tem produtor pensando na possibilidade de ver esse mercado chegar nos 350. É possível? É possível e está na mão do produtor do estado de São Paulo, né? Não é algo assim fora do contexto. Só que a safra do estado de São Paulo tem uma característica de que, diferente, por exemplo, da região do Vale do Araguaia, onde os produtores conseguem conversar bastante, se mobilizam e acabam tendo um preço mínimo acordado entre eles e, normalmente, a grande maioria segue. Se a grande maioria segue, o volume disponível é daqueles que precisam mesmo vender, que tem contas vencendo ou não tem um armazém para armazenar aquilo que está colhendo, acaba não pressionando tanto o mercado. Então vai depender muito, nesse ano mais do que nunca, dessa capacidade dos produtores de conversarem, trocarem ideias sobre isso, e também dessa capacidade tanto financeira quanto de logística e de armazenagem. Agora, Marcelo, tem uma coisa que está no radar aí que a gente não precisa levar em consideração.
os institutos de meteorologia estão anunciando aí uma massa de ar polar, uma queda brusca de temperatura para a semana que vem. De alguma forma, as lavouras de feijão correm risco e até que ponto isso é um fator que pode mexer com o preço aí? Corre risco, né? A gente sabe que não é uma condição ideal você ter uma temperatura baixa, ainda mais, mesmo que não chegue a zerar, mesmo que não chegue a ter geadas, por exemplo, você ter temperaturas de 5 a 7 graus, não é benéfico para o desenvolvimento da planta. Como pelo menos alguns institutos apontam que é um dia só e que durante o dia você pode ter uma recuperação da temperatura, é possível que o dano não seja assim tão grande. Então, vamos olhar essa frente fria, apesar de toda situação inusitada que ela traz aí, de ser raro você ter temperaturas no nível previsto aí no mês de novembro, olhando pelo lado mais otimista, uma diminuição na produtividade de algumas lavouras. Mas existem regiões mais altas que já estão plantadas, né? A região sul do Paraná, Palmas, por exemplo, que é uma região alta, outras que não são tão altas, mas podem ter geada, Lapa, Irati, Prudentópolis, já um pouco mais alto, Guarapuava. Então, vai depender muito até onde ela chega. Mas, sem dúvida, numa situação em que você já tem vários fatores que apontam para uma menor área, para uma menor produtividade. A gente já teve lavouras que sofreram muito com excesso de chuvas, falta da possibilidade de fazer os tratos culturais, luminosidade menor. Então, você já tem vários estresses. Ainda vem mais esse, né? Então, sim, ele tem um impacto negativo. Você falou de menor área. Dá para quantificar essa redução? Quando você olha, compara a área, por exemplo, do Paraná com o ano passado, talvez não seja assim tão grande a diferença, mas quando você compara a área com 8, 9 anos atrás, 10 anos atrás, é 25% a menos. É muita coisa. Então, é interessante o produtor levar isso em consideração. Ele estando ciente disso, ele vai administrar a comercialização dele levando isso em consideração, né? De que nós vamos ter uma safra menor do que o ano passado, mas muito menor do que 5 anos atrás e muito, muito menor do que 10 anos atrás. Então, as verdades absolutas que faziam parte do dia a dia do produtor e do mercado naquele período são muito diferentes hoje. Muito bem. Então, alinhando essa nossa conversa para novembro, a gente pode até ver uma reação nos preços do feijão, em função de uma menor oferta que começa a se agravar agora, podendo se agravar com as condições climáticas, obviamente, se elas atingirem as lavouras agora na próxima semana. Isso deve permanecer ao longo do mês de novembro e se sustentar em dezembro, quando a gente tem uma redução drástica da oferta, mas também uma redução significativa da demanda, buscando aí uma estabilidade nos preços. Então, um patamar acima e depois uma tentativa de estabilidade ao longo de dezembro, daí termina o ano. É isso, Marcelo? Exato. E tem uma situação aí que vai chamar a atenção, provavelmente, é a valorização do feijão preto. O feijão preto estava sendo abastecido por mercadoria aqui do Brasil, do Paraná, boa parte da mercadoria comercial foi escoando, já estamos aí chegando no mês de novembro, diminui a oferta aqui no Paraná, a produção de feijão preto irrigado, né, no Cerrado, ela não é grande, então ela também teve alguma valorização nos últimos dias. Agora, com a entrada, a necessidade de importar da Argentina, o consumidor vai sentir um baque. Porque se você tiver um dólar de 5,20 a 5,30, pode significar preços de 250, 260, talvez até 270 para trazer feijão da Argentina. E tem uma situação, a Argentina tem dificuldades de comercialização, por N situações, inclusive pelo dólar deles, cheio de problema lá para poder receber, mas a Argentina está exportando para a América Central.
ela já exportou uma boa quantidade para a América Central. Então, os produtores argentinos não têm pressão de venda. E a hora que o brasileiro bate na fronteira querendo produto, ele puxa o mercado, ele puxa o preço e sabe trabalhar bem esses níveis de preço. Então, vamos ver aí um rally de preços aí entre novembro, dezembro e janeiro no feijão preto, que pela base mais baixa de preço, né, você tinha aí patamar de 200, carioca 280, 290. Então, em comparação com esses preços que vinham sendo praticados, a gente vai ter uma alta considerável no preço dos feijões pretos. Muito bom. Você falou de rally. Tem rally para acontecer também, né, Marcelo? Rally dos feijões, como é que tá isso? Segura, pião, que nós vamos tudo para o Mato Grosso amassar barro, é por aí. O Rally dos Feijões é uma iniciativa com apoio da Profir, lá no Mato Grosso, da SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento, né, que engloba a agricultura lá do Mato Grosso, com apoio de diversas empresas, que visa levar para os produtores as informações últimas que a gente tenha na mão, inclusive do mercado americano. É interessante porque vai ter um elemento do Conselho Americano do Feijão, que
da colocação aí desse produtor no mercado. Portanto, fique atento aí para evitar uma concentração de oferta e pressão nos preços. Dá para administrar, dá para buscar melhores preços aí para o feijão. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.